Muito bem, dilatação linear, alunos do primeiro ano, essa é a nossa primeira aula. Esse videozinho vocês vão poder ficar assistindo quantas vezes quiser. Então a pergunta é, o que é dilatação linear, professor? É aquela que predomina a variação em uma única dimensão. Está escrito aqui, ó. Ou seja, é quando a variação acontece no comprimento. Olha, aqui está um exemplo aqui de dilatação. Por exemplo, eu tenho uma barra de ferro, tá aqui, ó. Esse desenho aqui é uma barra de ferro, tá? E essa barra de ferro foi aquecida. Então ela deixa de ser desse tamanho e passa a aumentar mais esse tamanho. Esse pedaço daqui até aqui, ó, que aparece aqui, está sendo representado por um delta e um L maiúsculo, delta L, é o comprimento final menos o comprimento inicial, ou seja, é a variação do comprimento, que aqui a gente chama de dilatação linear. Ok? Então, em todo material, todo e qualquer, ferro, zinco, cobre, alumínio, borracha, madeira, cimento, concreto, qualquer material, se ele sofrer aquecimento, ele aumenta o seu comprimento, que é a dilatação linear. E é passivo da gente calcular esse aumento de comprimento utilizando essa fórmula aqui, ó. Delta L é o LI vezes alfa vezes delta T. O delta L é a variação do comprimento, o LI é o comprimento inicial, o alfa é a constante de dilatação linear, todo material tem a sua constante, e o delta T é a variação da temperatura, ou seja, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Observe nesse exemplo que está aqui, pronto aqui no livro, que é muito fácil da gente entender. Olha lá, o comprimento de um fio de alumínio é 40 metros, se ele estivesse a 20 graus. Sabendo que esse fio foi aquecido até 60 graus, e que o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é de 24 vezes 10 a menos 6, determinar a dilatação do fio. Olha o que eu fiz. Peguei, fui fazendo a leitura e trazendo para cá os valores de acordo com o que está na fórmula. LI, comprimento inicial, 40 metros, porque ele começou com 40 metros. Temperatura, estava em 20, foi para 60. TI, TF. TI é temperatura inicial, TF é temperatura final. E a constante aqui do fio é 24 vezes 10 a menos 6, que é a constante de dilatação linear. Agora eu vou pegar esses resultados e vou jogar na fórmula. Está aqui a fórmula. Então, substituindo, LI, 40. O alfa, 24 vezes 10 a menos 6. Temperatura final, peguei aliás, a variação da temperatura, peguei a temperatura final menos a inicial, 60 menos 20, que deu 40. E aí, quando eu faço essa multiplicação desses números tudinho, o resultado vai dar 0,0384 metros. Essa questão eu já resolvi em sala de aula. Estou mandando aqui para vocês, mas eu já resolvi em sala de aula. Então, a nossa segunda aula, que está sendo hoje, nós estamos resolvendo exercícios, tá? Inclusive eu passei essa página de exercício no grupo, e alguns alunos estavam me dizendo que não estavam conseguindo ler direito. Vou mais uma vez bater uma xerox disso aqui, ou bater uma foto disso aqui e passar para vocês. É claro que vocês não vão ter que resolver todas. Eu estou deixando isso aqui para vocês treinarem. Quem tiver a capacidade de treinar, vai lá e dá uma treinada e não precisa mandar para mim os exercícios. Combinado? Então eu encerro aqui essa parte e vou bater a fotografia de novo.